Texas. O mundo era diferente no período Permiano. A crosta terrestre consiste de placas que flutuam sobre as camadas de rochas inferiores. Cada placa se move em uma direção e em uma velocidade. Os continentes no Permiano eram uma coisa só e formavam uma massa chamada Pangeia. Você poderia ir daqui, Seymour, Texas, ao Marrocos. Podia caminhar do Massachusetts até a Índia. Podia ir do Alabama à Austrália, sem cruzar um oceano. Podemos ver alguns sinais de perigo na era dos dinossauros. As novas pontes naturais criaram um perigoso ciclo de migração de dinossauros. De repente, havia uma conexão continental entre a América do Norte e a do Sul. Os dinossauros bico de pato, comuns aqui em Alberta, apareceram na Argentina. O dinossauro saurópode, que já estava extinto na América do Norte, reaparece no Texas, em Utah e em lugares como esses. Na verdade, os saurópodes eram migrantes vindos da América do Sul, usando o mesmo caminho que levou o hadrossauro para o sul. Como grandes animais podiam andar até mais longe, foram os que mais se expuseram a riscos. Animais grandes têm a habilidade de se espalhar. Assim que novas espécies de elefantes evoluíram, espalharam-se da África para a Europa, daí para a Índia. E alguns foram da Índia à Sibéria, à América do Norte e chegaram à Terra do Fogo. Muito impressionante. Ser grande dá esse poder de viajar. Os organismos em movimento podem vir a causar problemas, porque perturbam o ciclo natural do ambiente que invadem. As espécies invasoras são um perigo por diversas razões. Podem matar e se tornar predadores locais. Podem roubar sua comida. Podem roubar seus locais de nidificação. Podem caçar os mais jovens. Os jovens locais podem matar os jovens, e essas são as coisas menos perigosas. Infinitamente mais destrutivas são as doenças deixadas e apanhadas pelos migrantes. Defesas naturais desenvolvidas por um animal em um ambiente podem vir a ser totalmente inúteis em outro. Alces e cervos se transmitem doenças. Elefantes africanos e indianos se transmitem doenças. Seu sistema imunológico evoluiu para combater males diferentes. A mistura de espécies pode fazer qualquer refeição ser potencialmente fatal. Sempre que come folhas, grama, galhos, frutas, ele pode comer micróbios indesejados, que vão parar no estômago, causando, bem, por exemplo, diarreia. A diarreia pode desidratar um adulto em uma semana e matar uma criança em um dia. A diarreia é a maior causa de morte entre os adultos. Pode ser causada por muitas coisas. Infelizmente, pessoas morrem de diarreia o tempo todo. Diarreia não é nenhuma brincadeira. A grande variedade de males que afligia os dinossauros do fim do período Cretáceo atingiu níveis debilitantes. As menores criaturas da natureza só pioraram as coisas. Como que teleportadas ao presente por uma máquina do tempo, esses mesmos insetos, que ficaram perfeitamente preservados no âmbar fóssil, caminharam, voaram e até se alimentaram de dinossauros. O Dr. George Poyner crê que a patogênese dos insetos tomou de assalto os dinossauros de modo implacável e acabou tendo papel importante em sua extinção. Estes são nematódeos que estavam encapsulados no abdômen de uma barata. A barata comeu os ovos deles. Depois o dinossauro veio e comeu a barata e se infectou.
Parecem inofensivos, mas dentro do corpo, esses vermes são assassinos de dinossauros. Este é o modo habitual como são encontrados. Aqui há um, por exemplo. Ter esse verme no estômago é nojento e doloroso. O ovo de nematódio é posto no estômago e migra para tecido pulmonar, o que induz a uma tosse. Os ovos, ejetados pelos pulmões, voltam ao estômago, onde eclodem e originam os vermes. À medida que crescem e enchem o estômago, o dinossauro perde o apetite e enfraquece. Os vermes podem até causar a ruptura dos órgãos. O maior nematódio hoje tem cerca de 8 metros, então é possível que os nematódios fiquem grandes nas condições certas. Insetos que picam também atacaram os dinossauros sistematicamente. Atrás de sangue, muitas vezes deixaram doenças mortais. O borrachudo foi dos maiores caçadores de dinossauros, em parte por desenvolver ferramentas perfeitas para picar. Se olharmos com cuidado as mandíbulas do borrachudo, veremos que elas parecem as lâminas de uma faca atual para cortar carne. O borrachudo que fosse atacar um tricerátops colocava suas mandíbulas como facas para funcionar. O que vemos é um par de mandíbulas. Primeiro, uma penetra um pouco na carne, depois é a outra que entra. Ficam nesse movimento rápido de vai e vem e cortam a carne. É uma invenção maravilhosa. Atacando as áreas mais sensíveis, o borrachudo ataca tecidos moles de olhos, nariz e boca. Segundo Poyner, os dinossauros não sabem se defender da horda de insetos. Eu acho que os dinossauros foram presa fácil dos insetos. Eles não tinham nada para se livrar ou para espantar essas pragas. Quero dizer, não tinham cauda como cavalos. É comum ver cavalos parados, de modo que o rabo de um afasta as moscas da cabeça do outro. Ao sugar o sangue, o borrachudo injeta uma doença, a leishmaniose. A doença existe até hoje, e seus portadores são mosquitos e borrachudos. A doença chega aos órgãos pelo sangue, causa hemorragias internas e morte. Este tricerátops adulto está doente. É mais um dos muitos membros da manada atacados por uma onda fatal de leishmaniose. Manchas e feridas indicam que ele está enfraquecido. As espécies de dinossauros estavam intimamente relacionadas, de modo que se uma doença apanhasse uma espécie, podia se espalhar por outra com assustadora facilidade. Os tiranossauros rex tomam a oportunidade. Sua fome logo será saciada. E começa a refeição dos predadores. Quando comem, os vírus no tricerátops infectam os dinossauros predadores. Será seu último jantar. Com o tempo, os insetos acabarão por matar o que resta da manada de tricerátops. Só esse inseto e essa doença podem ter matado milhares de dinossauros. Mas é preciso bem mais para acabar com toda uma espécie. Múltiplas doenças e pragas, muitas espécies invasoras, 10, 20, 30, penetraram o habitat e levaram o caos. Uma combinação de doenças se espalhou pela população de dinossauros. Eu queria fazer uma coisa, acho muito importante. Nós vamos dar um tempo às